A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com muita alegria neste domingo separado para o Senhor, para juntarmos os nossos corações, estarmos em espírito, num só corpo, num só espírito, para adorarmos a Deus, para ouvirmos a sua voz. Eu tenho certeza que Deus hoje tem uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, de coragem para cada um de nós. Nesses momentos que estamos enfrentando, como sempre nós temos dito, tem sido momentos muito difíceis, tem sido momentos em que a nossa alma muitas vezes fica embotada, impaciente, mas nós sempre vamos contar ao final com aquele poder de Deus em nosso coração através do Espírito Santo, nos animando, nos fortalecendo. E existe uma história no Antigo Testamento que eu quero usá-la, né, para que nós possamos enriquecer o nosso ânimo, o nosso homem interior e alcançarmos assim a esperança, alcançarmos os recursos necessários para continuarmos nessa caminhada. Esse texto está lá em Gênesis, capítulo 15, no verso 11, e ele diz assim, apenas um versículo que eu vou ler, diz assim: e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Este versículo, irmãos, ele compõe, ele faz parte de uma experiência entre Abraão e Deus. Um momento muito singular, um momento em que, para Abraão, né, aqui Deus lhe faz uma promessa, e Abraão, então, estava fazendo um concerto com Deus, ou seja, uma aliança, né? E nós sabemos que as alianças no Antigo Testamento eram feitas à base de sangue, derramamento de sangue, né? E naquele tempo era usado os sangues de animais, né? Os animais eram sacrificados como oferta a Deus, e ali, na verdade, era um culto que Abraão estava fazendo, um culto de adoração, um culto de fidelidade, um culto de entrega, e alguns animais foram cortados, foram partidos ao meio, dispostos ali sobre uma pedra, né? E o sinal que se tinha da presença de Deus naquele momento, como prova da aceitação, era o fogo que descia, né, para consumir aquela oferta, passava por entre os pedaços dos animais. E como eu disse, aquele era um momento muito especial, um momento muito decisivo, porque representava, né, um momento em que haveria uma grande mudança, né, principalmente na vida de Abraão. Abraão, ele iria, a partir daquele momento, caminhar com Deus sobre uma promessa, né, reservada para ele, para sua descendência. E além de nós vermos aqui nesse texto que haviam aves de rapina tentando roubar, tentando comer, né, tentando tirar aquela oferta de Abraão, né, que ele tinha dado a Deus, um outro conhecimento aqui merece destaque, né? Eu quero justamente falar sobre também esse outro acontecimento, né? Nós vemos ali que naquele momento um profundo sono cai sobre Abraão, né? E nós podemos ver isso no verso 12 aí de Gênesis 15, que diz assim: ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Nesse momento em que Abraão teve esse sono, ele foi levado a ter esse sono por Deus, porque Deus ele se manifestava aos homens naquela época através de aparições teofânicas, através de sonhos, né? E Deus fez com que Abraão tivesse aquele sono, e naquele sono Deus se revelou a Abraão, houve uma revelação. E Abraão, ele ouve ali naquele momento que a semente que ele viria a ter, a semente abençoada dele, seria afligida por 400 anos, né? E Deus fala que, apesar dessa aflição, aquela semente seria liberta, e seria liberta com grandes despojos, né? Então, essa revelação, ela se referia, lógico, nós conhecemos a história, se referia à escravidão, à servidão dos hebreus, que eram filhos de Abraão,
né, descendentes de Abraão, no momento em que eles foram para o Egito, na época de José, na época de Jacó, né, e ali permaneceram. Depois mudou o faraó, não conhecia a geração anterior, o faraó anterior, e eles ficaram ali escravos do Egito, né? E nós sabemos que a libertação ela veio através de Deus, através de sinais e maravilhas. Então, irmãos, nenhum detalhe ocorrido naquele dia na vida de Abraão, quando nós olhamos a história dele, deve ser desprezado no sentido de nós alcançarmos aqui também para nós elementos importantes para a nossa vida espiritual. Nós sabemos, né, nós não somos judeus, né, filhos da antiga aliança, é verdade, nós não somos judeus na carne, né, no sangue, mas nós somos filhos da promessa, né, filhos daquele que foi justificado pela fé. Então nós somos filhos da fé, agora a fé no Cristo vivo e ressuscitado. Nós somos herdeiros das mesmas bênçãos de Abraão. Quando nós olhamos em Gálatas capítulo 3, verso 7, está escrito lá: sabei, pois, que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Então nós temos as mesmas promessas. E Abraão recebeu a herança da vida eterna em Deus, e o recebeu pela fé. Pela fé foi Abraão justificado, nós sabemos disso, porque ele creu no invisível. E quando nós cremos no invisível, essa herança, essa promessa também nos pertence, e agora ela amplia-se de uma forma mais, vamos dizer assim, mais veemente, mais firme, porque ela é uma promessa de vida eterna com Deus, e muito mais do que isso, antes de nós chegarmos lá, andarmos com Deus, caminharmos com Deus. Mas nós vamos perceber que em determinados momentos da nossa vida, assim como Abraão, nós vamos viver lutas muito intensas, coisas que nós nem esperávamos acontecer, que até podem nos fazer esquecer da fidelidade de Deus, como foi também com Abraão. Abraão teve momentos de dúvida, né? Ele não que nós duvidaremos de Deus em si, mas do seu favor para conosco, né? Olhando para a caminhada de Abraão em direção à terra prometida, nós vamos perceber que ele, em determinados momentos, ele vacilou, ele ficou meio indeciso, né? E nós sabemos que o caminho para a eternidade, nosso caminho cristão, nosso caminho que nós vivemos hoje em espírito, ele é glorioso, mas ele também é trabalhoso. Nós sabemos que se alcança, né, a salvação por muito trabalho, por muito esforço, né? A Bíblia diz isso, né? Então, aquelas aves de rapina que desciam sobre a oferta de Abraão, elas têm um significado. Eu pude alcançar esse significado, e elas são figura hoje para nós, da mesma forma como foi para Abraão, de coisas que podem ocorrer nas nossas vidas, que representam a ação do adversário, a ação do inimigo, né? Hoje, na escola bíblica dominical, nós falávamos a respeito disso. Evidentemente que não é a única vertente de ataque, de opressão, né? De oposição à nossa vida, o inimigo. Muitas vezes somos nós mesmos, né? Com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas ideologias. Muitas vezes nós levantamos, né, uma grande oposição para a presença de Deus no nosso coração, para as bênçãos se cumprirem na nossa vida. Mas nós temos um adversário, nós sabemos disso, que está empenhado em roubar as nossas bênçãos, né? Está empenhado em se opor à realização das promessas de Deus para nós, né? Nós vemos aqui nessa experiência de Abraão que Abraão as enxotava aquelas aves, as afugentava, não deixava que elas se aproximassem, né? Isso nos mostra uma postura também como filhos de Abraão, né? Como detentores da promessa. Nos mostra também que nós devemos fazer a mesma coisa, só que hoje de forma espiritual, né? Através de quê? Através das nossas orações, através do exercício da nossa convicção de fé, né? Através da perseverança. Nós precisamos perseverar, precisamos estar sempre dispostos na obra de Deus, precisamos estar sempre colocando à nossa frente elementos, né, que nos mantenham
em unidade com o Espírito Santo, através da santidade, através da fidelidade, né? Nós precisamos ser fiéis. A palavra de Deus nos diz que aqueles que forem fiéis até a morte, né? A estes lhes darei comer da árvore da vida. Então, nós precisamos enxotar as aves de rapina que chegam muitas vezes na vida do cristão, na vida de cada um de nós, tentando justamente impedir que o melhor de Deus nas suas promessas aconteçam na nossa vida, né? Nós precisamos enxotar as aves de rapina das nossas vidas. Hoje, né, o inimigo, a tentação, o agasalhamento do pecado são aves de rapina que tentam a todo instante roubar as bênçãos de Deus. Porque quando nós passamos, irmãos, a conhecer a Deus, quando nós adentramos a uma dimensão espiritual, nós também vamos tomar conhecimento de que o mal existe, de que o mal é real. Deus nos dá visão, nos dá capacitação, né, para nós enxergarmos além do que esses nossos olhos físicos enxergam. Então, nós vamos poder perceber que na nossa vida não é diferente da de Abraão, mesmo que naquele tempo o Espírito Santo não habitasse no coração dele. Hoje nós temos essa prerrogativa, né, que nos dá a perfeita visibilidade de coisas e de situações que são oriundas, né, das trevas, do mal, e até mesmo para nós identificarmos em nós, através do Espírito Santo, fortalezas e fraquezas, né, que permitem a ação do inimigo na nossa vida, permitem a presença de aves de rapina. É muito, vamos dizer assim, quase que uma constante na vida do ser humano, existir essas aves de rapina pelas coisas que são inerentes à carne, pela sua fraqueza, né? Pelas coisas que muitas vezes geram em nós espinhos, que eu chamo sentimentos humanos de espinhos, né? E que geram dores, sofrimentos, angústias, né? Nós temos a promessa, mas essas promessas às vezes ficam deturpadas, ficam paradas, ficam, vamos dizer assim, seguras, né, na sua continuidade na nossa vida por essas questões. Então, nós precisamos lutar. Eu diria que viver é lutar, né? Mas é uma luta que não depende só de nós, é uma luta que não depende, não se vence só por forças humanas. Quando eu digo lutar, nós precisamos olhar a palavra de Deus, né, e saber que Ele luta as nossas lutas, que Ele já venceu as nossas lutas, né? Basta que nós nos apropriemos da vitória de Cristo pela aliança, pelo sangue, pela carne, né, que Ele ofertou, para que nós tenhamos também vitória nessas lutas. Então, para batalhar no mundo espiritual, nós precisamos usar armas espirituais. Nós não podemos lutar no mundo espiritual com armas carnais. Eu sempre disse isso, né? Quando nós queremos lutas espirituais com armas carnais, nós vamos perder sempre, porque na carne nós somos fracos, nós somos finitos, nós ficamos cansados com muita facilidade. E Jesus, ele nos alertou, né, em determinado momento, sobre essas aves de rapina. Quando nós olhamos a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 13, no verso 3 e 4, vai dizer assim: e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Aves aqui são as aves de rapina, comendo as sementes, né? A semente é a palavra de Deus, representa a palavra de Deus, o Evangelho, a luz para aqueles que creem e salvação para aqueles que creem, né? Então, as aves de rapina aqui são as ações do maligno, né? Quando nós olhamos Mateus capítulo 13, verso 19, vai dizer assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração, e o que foi semeado à beira do caminho. Então nós vemos aqui que existe uma proposta dupla aqui do diabo, né? Essas à beira do caminho
São sementes, mas elas não são as únicas sementes que interessam ao maligno. Existem outras sementes, porque, na verdade, nós sabemos, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta vazia sem cumprir antes o que lhe apraz. Muitas vezes nós pregamos a palavra, nós recebemos a palavra, ela não surte aquele efeito de imediato, mas ela fica no coração. Algumas ficam simplesmente no ouvido, na mente, assim, de uma forma aleatória, e vem o diabo e rouba. Essas são as sementes que caem à beira do caminho, mas tem sementes que ficam no coração, ficam guardadas lá, e no momento oportuno o Espírito Santo faz plotar, faz fecundar essa semente, e ela começa a gerar vida, começa a dar frutos, né? Então, essa semente nós precisamos discernir e entender, são aquelas que chegam à terra do coração. E elas estão plantadas ali pelo poder de Deus, pela palavra, né? Semente que está nos nossos corações. Então o diabo ele tem o objetivo de roubar o máximo que ele puder essa semente, somente aquelas que estão à beira do caminho, mas as que estão no nosso coração. Isto vai muito além, irmãos, da prática religiosa, dos costumes, das tradições, né? Até mesmo do bom comportamento, né? Porque abrange as motivações, alcança os pensamentos, as intenções, o compromisso com Deus. Então, esse é o cristianismo que o mundo vê, é a casca. Mas tem uma semente que está no coração, onde somente Deus vê, né? E às vezes nós nem percebemos essa semente, mas ela está lá. E nossas reações diante das situações da vida, diante das coisas que nos acontecem, diante das ofensas, das perseguições, vão revelar o que está realmente no íntimo do nosso coração. São nesses momentos que nós somos provados na fé. São nesses momentos em que a semente que está no nosso coração, ela deve surtir o efeito pelo qual ela foi plantada ali. Essa o diabo quer roubar também, né? Essa o diabo quer velar, quer impedir que nós façamos, vamos dizer assim, uso, tenhamos proveito dela. Então são em momentos assim, tem muitos cristãos, muitos irmãos, né? Muitos filhos de Deus, muitas vezes se desviam, muitas vezes se desfalecem, muitas vezes se cansam, muitas vezes ficam enfraquecidos na fé, né? Nós vemos que quando o povo de Deus saiu do Egito, né? A Bíblia diz que muitos desfaleceram no deserto, morreram no deserto, na caminhada, né? Porque se sentiram enganados, se sentiram já, vamos dizer assim, sem fé, né? E sem confiança de alcançar a terra prometida, e muitas palavras de murmuração saíram das suas bocas, enfim, muitas coisas, né? Que afastaram a presença de Deus do meio deles, e diz a palavra que a grande maioria deles, aquela geração quase toda, não entrou na terra prometida, né? Então, quando nós olhamos hoje espiritualmente para a nossa vida, nós também vamos ver essas coisas acontecendo. Cristãos apavorados, cristãos sem fé, cristãos que já não creem mais, né, num operar de Deus, na manifestação de uma ação sobrenatural, né, para impedir que o mal destrua as nossas vidas e destrua a nossa fé e destrua a nossa esperança. Nós vemos hoje, infelizmente, muitos cristãos que não conseguem ficar firmes, mas também nós vemos muitos cristãos que ficam firmes. Por quê? Porque aquela semente é guardada, aquela semente é protegida, vamos dizer assim, existe uma luta, uma batalha constante e uma, vamos dizer assim, uma certeza, né? Uma convicção de que aquela semente é uma boa semente e está ali justamente para poder ser usada nesses momentos difíceis, exatamente para resistir à semente mais forte, né, do fruto, né, para resistir ao mau tempo. Normalmente as sementes elas ficam no interior do fruto, né? Se você pega uma maçã, enfim, qualquer fruta que você abre, a semente está lá no interior, né? Lá no coração, como a semente, a palavra de Deus fica nos nossos corações. E elas, por quê? Por que elas ficam lá? Porque elas ficam protegidas, elas vão garantir, né, depois
do tempo de existência, ou até mesmo durante até a própria existência, porque você pode ver uma manga, por exemplo, ela pode cair de vez, ela pode cair verde, né, antes de cumprir a sua vida, mas a semente está lá. O meu irmão, ele é biólogo, ele me disse que até as plantas que dão fruto, elas, quando a única forma que elas têm, inclusive ele me falou uma coisa que eu não vou garantir que seja verdade, ou que seja, vamos dizer assim, aquilo que acontece de fato, né? Mas ele é biólogo, ele vê as coisas pelo lado científico, né? E ele me diz que quando uma árvore, uma mangueira, por exemplo, ela sente que vai morrer, ela produz, a última produção dela é muito grande, porque ela produz muita semente, e ela faz isso para perpetuar a espécie. Aqui do lado da minha casa, tinha uma grande mangueira, uma manga espada bonita, gostosa, mas ela deu uma praga. Teve uma época aí em que as mangueiras foram acometidas de pragas. Essa foi era uma mangueira enorme, frondosa, e eu lembro que antes dela sucumbir de fato, e o dono lá do terreno ter que arrancá-la, ela produziu muita manga, muita, umas mangas bonitas, mas produziu muita. Eu nunca tinha visto aquela mangueira tão carregada como vi naquele dia, a última vez que nós colhemos manga dela. Então, por quê? Porque ela guardou, ou ela quis aplicar a semente dela em maior quantidade para preservar a espécie. Claro que a mangueira não pensa, né? A mangueira não pensa. Eu fico, vamos dizer assim, um pouquinho reticente com relação a isso, mas ao mesmo tempo, na questão científica, pode haver uma explicação, né? Então são elas que vão garantir, né, que uma nova vida comece. A semente que nós guardamos no coração são as que garantem a nossa vida eterna, são as que garantem a nossa fé, são as que garantem a nossa perseverança. Agora, muitas sementes são desvalorizadas e são jogadas no lixo juntamente com a casca, né? Juntamente com esse corpo, né? Da mesma forma, nós corremos o risco, irmãos, muitas vezes, de desvalorizar o mais importante na vida cristã, que é a intimidade com Deus. Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos ter experiências reais com ele, precisamos, assim como Abraão, receber revelações de Deus, né? Porque elas nos manterão em pé, né? Quando tudo estiver caindo à nossa volta, nós vamos ficar de pé. Nós precisamos buscar a Deus intensamente, conhecer a sua palavra profundamente. Menos do que isso, eu diria que seria apenas viver ao nível da superfície, ou seja, seria apenas viver na casca, né? E como uma manga hoje que a gente compra às vezes no mercado, uma manga bonita, aí você vai tirar a casca, ela está branca por dentro, sem paladar, sem gosto, né? Então é um paralelo, né? Uma figura. E no dia da aliança entre Deus e Abraão, no dia em que Abraão enxotava as aves, Deus falou de uma outra semente que seria escravizada em trevas, mas depois que ele seria liberta. Essa semente era a família, os descendentes de Abraão. Essa semente somos nós, nossa família, nossa descendência. Às vezes, aqueles por quem nós choramos, oramos, né? Às vezes em gemidos, né? São sementes que são futuras, mas que nós precisamos enxotar, né? As aves que tirem a nossa fé e a nossa confiança de que eles também serão alcançados. Então Abraão, ele, independente disso, ele caminhou em direção, né, a Canaã. Nós devemos caminhar sem recuar, porque nós temos, além disso, a promessa agora em Jesus, né, que diz que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Jesus Cristo, ele também sofreu aqui com essas aves de rapina que perseguiram a ele até o momento da sua morte, tentaram dissuadir ele, né? Muitas vezes, nós vemos ali na tentação do deserto e em tantas outras coisas que tentaram tirar Jesus do sério, os fariseus, né? E tentaram roubar a promessa de Abraão, né? Na época que Abraão estava caminhando em direção
a Canaã, também fizeram com Jesus. Lá no tempo de Abraão, por exemplo, tentaram ofereceram para ele a escrava Agar, né? Então, mas não era o filho da promessa, não era a promessa de Deus. Hoje tem tantas ofertas, né, de religiões, tantas ofertas até mesmo de variações, né, na liturgia, na pregação, em que se oferece, né, oportunidades de bênção, se oferece oportunidades de milagres, mas não são as promessas de Deus, porque as promessas de Deus são outras, né? Tem uma outra origem, tem uma outra finalidade, tem uma outra consistência. E nós vemos ali na história de Abraão que o filho da promessa, ele viria e veio, né, em Isaac, e ele pôde contemplar então ali a fidelidade de Deus. E para nós hoje não é diferente. Por quê? Porque a alegria chegou. Jesus ressuscitou, Jesus veio, morreu, ressuscitou e caminha conosco. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Nós estamos vendo a fidelidade de Deus. Nós estamos vendo um tempo em que nós, também como Abraão, né, podemos ver que Deus é fiel. Isaac nasceu, o filho da promessa, né, da qual nós somos herdeiros, né, da qual também nós somos co-herdeiros com ele. E essa reflexão, irmãos, é para nos dizer que nós somos filhos amados. Eu quero te dizer que você é um filho amado. Você é guardado sobre a aliança de Cristo. Nós vivemos pela fé, né? Enquanto nós vivemos e sofreremos, sabemos que viveremos e sofreremos tribulações, as aves de rapina vão continuar nos rodeando, vão continuar tentando nos roubar, nos matar, nos destruir, através de tudo isso que está acontecendo. Por exemplo, essa dimensão que está sendo implantada no coração das pessoas, uma dimensão de medo, de pavor, né? É uma dimensão: o que será que vai acontecer? O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com a igreja? Irmãos, nós temos que guardar a boa semente que Deus plantou no nosso coração. Tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus venceu, Jesus venceu, e nós somos vencedores nele. Não é que nós vamos vencer, não, é que nós já vencemos. Eu sou mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, né? Então, tudo aquilo que Deus reservou para nós está guardado no Senhor, né? Nós olhamos as Escrituras e vemos Abraão, né, que venceu todas aquelas circunstâncias terrenas. Cristo venceu. Paulo, Pedro, João, Maria, Tiago, Madalenas, todos os que andaram com Cristo, confiaram nele, venceram, são vencedores, né? Não somos maiores, nós não somos melhores, nem precisamos ser, porque maior é Deus que nos deu Jesus Cristo. E Ele habita em nós e nos sustenta nessa caminhada, né? Ele, como diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, diz assim: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então, essa reflexão é para dizer: não desista, não pare de crer, não desista de seguir em direção a Canaã, tendes bom ânimo, continua firme, não desista de adorar, não desista de enxotar as aves do aborrecimento, as aves muitas vezes que chegam para nos contrariar, as aves que chegam muitas vezes para impor a nós assim um ambiente de tristeza, um ambiente ruim. Enxota essas aves, traz à tua mente aquilo que te dá esperança. Sempre haverá a presença de Deus, porque Deus é fiel, Deus não nos abandona, né? E quando Deus promete, Ele cumpre. Nós vemos isso na história de Abraão. Abraão sofreu tantos reveses nessa caminhada, né? Teve a questão de Ló, teve a questão lá que ele teve que descer ao Egito, em que ele teve a questão de Agar. Tem tantas coisas acontecendo na vida de Abraão, mas a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão, né? Então Deus busca os nossos corações de uma forma também que possa realizar em nós, através da semente da palavra, as suas promessas. E nós precisamos crer nisso, nós precisamos lutar pelas sementes que Deus nos entregou, pelas coisas que estão no nosso coração, sabendo que o poder, né, para tornar essas sementes em árvores frutíferas e dar frutos, pertence ao Senhor, né?
nós somos apenas a boa terra, nós temos que manter essa terra, não é? Fértil, manter essa terra preparada, pronta para fazer germinar essa semente. Somente Ele, né, somente Deus pôde gerar Isaac, né, na promessa que fez a Abraão. Não era Agar que queria gerar, não era outras pessoas, mas somente Deus, né? E Deus preparou isso. Somente Ele pode trazer Cristo, né, a graça de Cristo ao nosso coração, de uma forma que nós também possamos desfrutar dessa promessa, né? Nós cremos nesse Deus que nos prometeu estar conosco todos os dias. Nós cremos que nesses momentos em que estamos enfrentando, Deus está conosco. E eu quero, nesse momento, deixar essa reflexão para o teu coração. Eu quero orar por você nesse momento, quero orar pela igreja, quero abençoar a tua vida, declarando essa paz interior, declarando essa confiança interior nas promessas de Deus, sabendo que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito, irmãos. A palavra de Deus se cumpre, e quando nós descansamos nisso, quando nós colocamos nele a nossa confiança, né, nós vamos ver que ao final tudo concorrerá para o nosso bem. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Deus, nós estamos vivendo como os dias de Abraão. Estamos vivendo, Deus, dias de ataques, dias de influências negativas, dias em que essa humanidade tomada, Senhor Deus, pela iniquidade, tomada, Deus, pelos afazeres deste mundo, pelas coisas, pelos valores desse tempo, Senhor Deus, tem provocado, Senhor Deus, um descontrole, tem provocado, Senhor Deus, um momento de pânico, um momento, Senhor Deus, de medo nessa terra, nesse mundo em que vivemos. Mas nós não somos mais cidadãos desse tempo, desse mundo, nós somos cidadãos dos céus. E temos a chancela do Espírito, temos a marca do Espírito, temos a Tua palavra plantada no nosso coração pela fé que nos foi dada. Senhor Deus, eu quero nesse momento alcançar o coração do meu irmão, da minha irmã, com esta palavra. Senhor Deus, quero que o Senhor possa, Senhor Deus, ir agora de encontro a cada um dos Teus filhos. Senhor, removendo, Senhor Deus, toda desconfiança, toda desesperança, toda tristeza, transformando, Senhor, o ambiente, primeiro o ambiente interior, num ambiente apaziguado, num ambiente tranquilo, sereno, confiante, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor está à nossa frente. Senhor, entregamos a Ti as nossas vidas, confiamos no Senhor. Senhor, fazemos agora aquilo que nos compete fazer, oramos, intercedemos, adoramos, louvamos e glorificamos o Teu nome, Senhor Deus, porque nós sabemos que enquanto fazemos isso, o Senhor cuida de tudo que nos é preciso. Tua palavra diz: buscai antes o reino e a sua justiça, e tudo demais te será acrescentado. Deus, nesse tempo de incertezas, esse tempo, Senhor Deus, em que os homens estão falando de um futuro tenebroso, de um futuro, Senhor Deus, que não sabemos o que acontecerá, o Senhor sabe, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, mas nós descansamos no Senhor, porque o Senhor cuida dos que são seus. Senhor, o Senhor cuida daqueles que um dia, Senhor, receberam a palavra, receberam a semente, não a semente que caiu, que está fora, mas a semente que está no coração. Essa, Senhor, essa o Senhor sabe que nós temos e que nós guardamos aqui para a vida eterna. Abençoa, Pai querido, a família, abençoa aqueles que são frutos da nossa geração. Senhor, nós queremos abençoar os nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, nossos parentes, declarando, Senhor Deus, a continuidade dessa promessa sobre eles. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, o Teu rebanho de Nova Aliança. Senhor, os meus irmãozinhos queridos, toma cada um deles, Pai, que nós, como diz a Tua palavra, que nenhum deles se perca. O Teu desejo é que nenhum de nós nos percamos, Senhor Deus, mas que todos estejamos reunidos num só corpo, Senhor Deus, estando assim debaixo da aliança, da perpétua aliança que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Senhor, eu oro assim nesta noite, Senhor Deus, abençoando o Teu povo,
em nome do Senhor Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.